Olá pessoal, meu nome é Rui Góes, eu sou diretor do Góes Contabilidade. Nesse vídeo eu quero dar umas dicas para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, a maioria das pessoas que fazem sua declaração por conta própria declaram errado. Como que a gente sabe isso? Porque a gente já fez centenas de declarações, de clientes que hoje são clientes nossos e faziam sua declaração por conta própria, e a gente percebeu esse grande volume de erro nas declarações. E o pior disso é que a maioria das pessoas que fazem a declaração errada não percebem que estão pagando muito mais imposto do que o necessário. Por quê? Porque nem todo erro cai na malha fina. Eu vou dar dois exemplos aqui que a gente vivenciou no escritório. Um cliente uma vez chegou, fazia 4 anos que ele fazia a declaração sozinho. E ele trouxe para a gente fazer aquele ano. Ele pagava em média R$1.000 por ano de imposto de renda. A gente fez essa declaração dele e deu R$5.000 a restituir o imposto de renda dele. Ou seja, ele perdeu 5.000 mais 1.000 que ele pagou. Ele perdeu R$6.000 em média por ano. Perdeu de imposto, pagou a mais de imposto por não saber preencher a declaração de maneira correta. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é um senhor que trouxe aqui a declaração para fazer. Ele já tinha pagado com um colega dele fazer a declaração dele, e dava uma média também em torno de R$500 de restituição. A gente fez essa declaração e ele deu R$2.500 a restituição. E ele ficou tão feliz, esse cliente, que ele chegou a pagar o dobro do valor pelo serviço que a gente fez, o dobro que a gente tinha cobrado. Então assim, pessoal, cuidado. Se vocês querem fazer a declaração por conta própria, se informem, leiam o manual, façam um curso se necessário, declarem com cuidado para vocês não pagar imposto sem necessidade. E como eu já comentei com vocês isso, esse imposto está sendo pago pela maioria das pessoas e não está sendo visto. A maioria das pessoas estão pagando mais imposto do que o necessário por fazer a declaração de maneira incorreta. E agora eu vou dar algumas dicas, alguns erros que mais acontecem para vocês não cometerem na declaração de vocês. Então, omissão de rendimentos. Pessoal, se vocês têm 2 ou 3 rendimentos, vocês têm que declarar todos os rendimentos, porque rendimentos caem na malha fina. Então, cuidado com isso. Se trabalha em 2 empregos ou tem uma outra renda lá, declare todas as 2 rendas. Erro de digitação. Também tomar cuidado com isso, principalmente valores, CNPJ e CPF, 1 centavo de diferença faz a declaração cair na malha fina. Declaração de dependentes. Então, um dependente ele só pode ser incluso numa declaração, não pode ser colocado, por exemplo, na declaração do pai e da mãe, só em uma. Se for colocado uma das declarações, vai cair na malha fina. Documentação comprovatória. Então, assim, tudo que vocês lançarem tem que ter documento. E vocês têm que guardar esse documento, porque a Receita Federal solicita isso, essa comprovação dos lançamentos, e se vocês não tiverem essa comprovação, vocês vão ter problemas. Então, guarde tudo, junto com a declaração, os documentos que vocês utilizaram para fazer os lançamentos no seu imposto de renda. Declarar patrimônio e dívidas. Então, a maioria das pessoas nem vê que tem esse campo e precisa declarar, então tomar cuidado com isso também. Cuidado com o caixa da declaração. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso, o que é o caixa da declaração. E através do cálculo do caixa você pode verificar se você não esqueceu algum lançamento na tua declaração, por exemplo. Se você fizer a declaração errada, que aconteça um problema de caixa, por exemplo, você pode declarar para a Receita Federal que o teu patrimônio foi adquirido não tem origem, que o teu patrimônio ele não tem origem ilícita. Então você pode cometer um erro sem querer na tua declaração de imposto de renda, e informar para a Receita que o teu patrimônio não é lícito. Então você vai ter um problema com relação a isso. Então o caixa ele te ajuda a ver se você não esqueceu nem o lançamento e ver se está tudo certo a tua declaração. Então o caixa é bem importante, pessoal. Se informe sobre isso, e calcule o caixa da declaração de vocês. Lotes de restituição. Quanto antes você fazer a tua declaração, antes você vai receber a tua restituição. Então, quem tem restituição, interessante é fazer no começo do prazo, para estar recebendo
né, antecipadamente a sua restituição. Contratação de um profissional para fazer a declaração do imposto de renda de vocês. A maioria das vezes o custo-benefício de contratar um profissional para fazer teu imposto de renda vale a pena. Se você escolher um profissional qualificado, claro, né, porque em todos os setores, né, existem profissionais bem qualificados e profissionais que não são tão qualificados. Então, assim, se vocês vão optar por escolher um profissional para declarar o imposto de renda de vocês, avalie esse profissional, veja se ele tem experiência suficiente para otimizar os lançamentos da tua declaração e para fazer você pagar o mínimo de imposto possível, né, dentro da lei, claro, né, não está pagando imposto sem necessidade. Então, avalie bem esse profissional que vocês vão contratar, a questão da experiência dele, né, e eu garanto para vocês que no 70% dos casos o custo-benefício vai valer a pena. Então, analisem com relação a contratar um profissional também. E a gente está à disposição para fazer essa declaração do imposto de renda de vocês. Nosso escritório tem mais de 10 anos de mercado, né? Já fizemos centenas de declarações de imposto de renda, temos uma boa experiência para oferecer para você, né? Então estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!